Preparem-se, porque hoje a gente vai se aventurar no sertão brasileiro. Ah, o sertão. É isso aí. Vamos mergulhar fundo na obra-prima do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Ó, Vidas Secas! Que livro, hein? É verdade. E sabe o que é mais fascinante? A gente vai ver tudo através dos olhos de uma família que vive na pobreza extrema. É mesmo. Fabiano, sim, a Vitória, os dois filhinhos deles e, acredite se quiser, até a cachorra-baleia. Nossa, a cachorra também, que interessante. Pois é, imagina só acompanhar a história do ponto de vista de um cachorro. Incrível. E me fala, o Graciliano Ramos escreveu esse livro em que época? Ele lançou Vidas Secas em 1938, um período, você sabe, de muita mudança social aqui no Brasil. É, 1938. É, Tempos difíceis, né? sem dúvida. E o sertão, né? O sertão. É o Brasil profundo, um lugar onde a seca e a pobreza, infelizmente, marcam a vida das pessoas. É verdade. E o livro já começa com a família fugindo da seca, né? Exatamente, eles estão sempre nesse ciclo, sabe? É sempre em busca de água, de Uma comida. luta constante pela sobrevivência. É como se a seca moldasse a vida deles, né? Totalmente. Imagina ter que largar tudo para trás, o pouco que você tem, sem saber onde vai encontrar o próximo alimento, se vai ter um teto para morar. Angustiante, né? Demais. E o Fabiano, o pai, me tocou muito, sabia? Ah, o Fabiano. Ele fica se questionando o tempo todo, sabe? Se ele é realmente humano ou se é mais um animal. Não. Se compara a uma cabra diante da riqueza dos fazendeiros. Que triste isso. Pois é. Ele não sabe ler, tem dificuldade de expressar os sentimentos e a sociedade o trata como... Como se ele não fosse gente, né? Exato. Tem uma frase no livro que me marcou muito. Você é um bicho, Fabiano. É, de cortar o coração. É. A pobreza rouba a dignidade das pessoas, né? Sem dúvida. E assim a vitória. Ah, sim, é Vitória. Ela é o oposto do Fabiano, sabe? É. Ela tem sonhos, desejos. É. O sonho dela, tão simples, era ter uma cama de couro, igual a do antigo patrão dela, o seu Tomás da Bolandeira. Uma cama de couro. É. Isso me fez pensar, sabe? É. O que a gente realmente valoriza na vida. Para ela, essa cama representava estabilidade, conforto, dignidade. Faz sentido. Coisas que a vida difícil que eles levavam não permitia. É, a gente às vezes esquece como os desejos mais básicos podem parecer impossíveis para quem vive na pobreza. É verdade. E as crianças, Crianças. elas são tão inocentes, mas ao mesmo tempo tão expostas à brutalidade do sertão. Porque a realidade é dura, né? Demais. Me lembro do episódio em que o filho mais novo tenta montar numa cabra, sabe? Sim. E acaba se machucando. Coitado. É a vida no sertão. E tem a cena da baleia, a cachorra. Baleia. Ela fica doente e o Fabiano precisa sacrificá-la. Que dó. É de partir o coração. E os meninos vendo tudo aquilo, sem entender direito. Difícil, né? Muito. A morte, a perda, são temas que permeiam o livro, mostrando como a vida no sertão é frágil. É verdade. Mas me fala, quem mais representa essa brutalidade toda que você mencionou? Ah, tem um personagem que é a personificação da crueldade nesse mundo. O Soldado Amarelo. O Soldado Amarelo. Ele simboliza a autoridade e a brutalidade do governo. Sim, entendi. O encontro do Fabiano com esse soldado é um momento crucial da história, sabe? É, o que acontece? O soldado acusa o Fabiano injustamente, o espanca e o prende. Meu Deus. É uma demonstração clara do poder, sabe? Da desigualdade que reinava naquela época. Que absurdo. E o Fabiano? Como ele reage a isso? É impressionante. Ele fica chocado com a fragilidade física do soldado comparada com a autoridade que ele tem. É, a farda impõe respeito, né? Impõe. E sabe o que é mais forte? Tem um momento em que o Fabiano pensa em matar o soldado, Nossa, sério. mas ele desiste. É como se ele entendesse que a violência não levaria a nada. Uau, que momento. A revolta, a impotência. Hum. Tudo isso transborda nesse trecho do livro. É, a gente sente a angústia do Fabiano. Total. E o final do livro. Você lembra como E termina? a família migra de novo, né? Isso. Por causa da seca, eles abandonam um pouco o que tinham e partem rumo a um futuro incerto. É de partir o coração, né? E o final é ambíguo, sabe? É. A gente fica sem saber o que vai acontecer com eles. Será que eles vão conseguir uma vida melhor? Será que os filhos vão escapar desse ciclo de pobreza? São perguntas que ficam martelando na nossa cabeça, né? Exatamente. Vidas Secas nos deixa mais perguntas do que respostas. É verdade, é um livro que nos faz pensar, refletir sobre a vida, sobre o Brasil. Sem dúvida. E essa é só a primeira parte da nossa imersão em Vidas Secas. Nossa, ainda tem mais. Tô ansiosa para continuar essa conversa. Eu também. Tem muita coisa pra gente explorar ainda. Nossa, é verdade. Essas perguntas ficam na cabeça da gente, né? Me faz pensar em como a esperança, mesmo pequena, sabe? Ela tá sempre presente ali em Vidas Secas.
Ah, com certeza. Assim, a Vitória é um exemplo disso. É, até uma fé inabalável, né? É, aquela fé que a gente sente que a sustenta nos momentos mais difíceis, sabe? É tipo um farol na escuridão, né? Exatamente. E a capacidade que os filhos dela têm de se maravilhar com as coisas simples, mesmo com tanto sofrimento ao redor. É mesmo. É comovente, né? É. Você lembra da cena em que o caçula fica fascinado pelas estrelas? Ah, lembro. É lindo, né? Lindo. Mostra que a gente sempre pode encontrar beleza, sabe? Mesmo nos lugares mais inesperados. É. É como se o céu, a imensidão do céu, trouxesse um pouco de esperança para eles, né? E a força da família, né? Ah, isso é inegável. A lealdade entre eles. É o que os mantém unidos, né? Totalmente. Eles não têm bens materiais, mas o amor, a união. É o que os impulsa abre à frente. Exatamente. E a linguagem do Graciliano Ramos. Ah, de uma força. Impressionante, né? A prosa dele é crua, poética. Consegue traduzir a alma do sertão, né? Ele usa cada palavra com cuidado, você sabe? Descrever a terra seca, o calor, a vegetação. E a gente se sente transportado para dentro da história. É como se a paisagem fosse um personagem, né? Total. Um reflexo da vida difícil, mas também da beleza do sertão. E fez pensar como o lugar onde a gente vive nos molda, né? E a forma como ele descreve os pensamentos dos personagens. Fragmentados, confusos. A gente mergulha na mente deles. Sente angústia, as dúvidas. A gente se conecta com as emoções. É verdade. E uma das coisas mais dolorosas do livro, pra mim, é a sensação de impotência dos personagens. Ah, sim, é muito forte, né? Eles são sempre à mercê de forças maiores, né? A seca, os fazendeiros, o governo. É como se não tivessem controle sobre as próprias vidas. Exato. Presos num sistema que os oprime, né? É de partir o coração. E mesmo assim, eles resistem. Buscam um jeito de seguir em frente. Os encontros do Fabiano com o Soldado Amarelo mostram bem essa luta, né? É verdade. Ele é humilhado, espancado, preso injustamente. Por um homem que representa a opressão. É revoltante. Mas mesmo nesses momentos, a gente vê um lampejo de desafio no Fabiano, sabe? Ele se recusa a ser completamente dominado. Ele luta pela dignidade dele. Exatamente. E é aquela cena em que ele pensa em matar o soldado. Nossa, é um momento tenso. Mas ele desiste, né? É como se ele entendesse que a violência não levaria a lugar nenhum. É como se a razão vencesse o impulso, né? E ele escolhe resistir de outra forma. Cuidando da família, trabalhando a terra. Encontrando sentido nas coisas simples da vida. Uma resistência silenciosa, mas poderosa. É força do espírito humano, né? Vidas Secas nos desafia a repensar a ideia de heroísmo, sabe? Concordo. Não são grandes batalhas, mas a luta diária pela sobrevivência. É o heroísmo do dia a dia. Dos pequenos gestos. É um livro que nos coloca frente a frente com a pobreza, com a injustiça. Nos faz refletir sobre a realidade do nosso país. E nos impulsiona a agir, né? Sim. A gente termina o livro com vontade de mudar o mundo. De fazer diferença. E você? O que Vidas Secas te fez pensar? Me fez olhar para o meu redor, sabe? E me perguntar. Onde a gente vê reflexos dessa história, das lutas do Fabiano, da esperança da Sinha Vitória no nosso dia a dia? Que pergunta! É isso que a gente precisa se perguntar. O que a gente pode fazer, por menor que seja, para combater a injustiça? Para construir um mundo onde todos possam viver com dignidade. Essa é a pergunta que Vidas Secas nos deixa. É uma pergunta que a gente precisa levar para a vida. Nossa, o sertão. É impressionante como o Graciliano usa a paisagem para mostrar os temas do livro, né? É verdade, a aridez, o clima, tudo reflete as dificuldades dos personagens. Parece que o próprio sertão tá oprimindo a família, sabe? Impondo limites, tipo... O calor, a seca constante, cria um clima de tensão, de desesperança, né? Que é verdade. Mas, ao mesmo tempo, tem uma beleza única ali, né? Sim. Uma grandiosidade que o Graciliano consegue transmitir como maestra. A gente consegue imaginar aqueles cenários. A natureza, mesmo sendo hostil, também pode ser inspiradora, né? Total. E essa dualidade se reflete nos personagens também. Com certeza. A força do Fabiano, o jeito como ele conhece os animais, como ele sobrevive naquele ambiente. Mostra uma conexão profunda dele com a natureza, né? É como se ele fizesse parte do próprio sertão. Moldado pelos desafios e pela beleza do lugar. Exato. Mas essa relação com a natureza também é ameaçada, né? É verdade. Com a chegada das arribações. Nossas arribações! Que cena forte. Aquelas nuvens de pássaros que devoram tudo, né? Trazem destruição, caos. É como uma praga bíblica, né? Uma força incontrolável. Exato. E representam também a chegada da modernidade, né? A invasão de forças externas que desequilibram a vida no sertão. É como se o mundo exterior tivesse invadindo aquele espaço, sabe? Trazendo novas ameaças.
E essa destruição, a sensação de fim iminente, é o que impulsiona a família a migrar novamente. É verdade. É de partir o coração aquela cena final. E saindo da fazenda, carregando os poucos pertences. A incerteza do futuro, o peso do passado. É uma imagem que simboliza o ciclo da pobreza, né? Quantas famílias já foram obrigadas a abandonar tudo em busca de sobrevivência? É verdade. E Vidas Secas nos faz pensar sobre essa realidade, né? Que ainda está presente no nosso país. Mas em meio a tanta dor, a gente vê a força do ser humano, né? A O resiliência. Fabiano e assim a Vitória, apesar de tudo, ainda têm esperança. De um futuro melhor para os filhos. Essa mensagem de luta, de esperança que torna Vidas Secas uma obra tão atemporal, né? É uma história que nos emociona, nos desafia e nos convida a construir um mundo melhor. Vidas Secas é uma leitura essencial para entender o Brasil, né? As raízes da desigualdade, a força do povo sertanejo. Uma obra-prima que nos conecta com a nossa própria humanidade. E que nos inspira a lutar por um futuro onde a seca não seja sinônimo de fome. E onde a migração não seja imposta pela necessidade, mas por escolha. Exatamente. Que a nossa imersão em Vidas Secas seja só o começo, né? O ponto de partida para reflexões e ações que transformem o mundo ao nosso redor. A literatura tem esse poder, né? De nos despertar, de nos impulsionar a agir. E Vidas Secas faz isso com maestria. É isso aí. Chegamos ao fim da nossa jornada por Vidas Secas. Ufa, que viagem. Esperamos que você, que nos acompanhou até aqui, tenha se sentido tocado pela história do Fabiano e da sua família. E que essa experiência inspire você a buscar um mundo mais justo, mais igualitário. Até a próxima. Tchau!